Muito bom dia, gurizada medonha. Agora é com eles. Agora não é mais com a torcida do Inter. A torcida fez o papel, a torcida lotou o Beira-Rio, a torcida fez festa, a torcida fez de tudo para manter o Internacional na primeira divisão. Eu falei nos vídeos anteriores que torcida não ganha jogo. Torcida empolga, mas não ganha. Quem ganha são aqueles caras que vestem as camisetas, que estão dentro de campo e que lutam por um espaço, pela bola, pelo melhor momento, pela projeção, pelo gol, pela defesa, pela proteção da defesa. Esses caras aí é que ganham o jogo. Os caras que definem uma partida, os caras que decidem. Quem vai ser o cara que vai decidir o campeonato a favor do Internacional para o Internacional ficar na primeira divisão? A gente não está falando em disputa de título. O título hoje é ficar na primeira divisão. E nós vimos o Fortaleza ontem ganhar do Bragantino fora de casa. Não que o Bragantino seja um grande time, mas o Fortaleza fez 1-0 e se protegeu, se manteve e o Bragantino não conseguiu empatar. O Internacional enfrenta um Vasco incendiado, um Vasco querendo ganhar, um Vasco que vem para cima do Internacional e a gente não tem perspectiva. Nós hoje não temos perspectiva de o que vai acontecer no jogo. Se o Internacional vai perder, se o Internacional vai empatar, se o Internacional vai fazer 2 míseros gols, porque gol o Internacional sempre leva. Se o Internacional saísse de dentro do São Januário sem nenhum gol, o Internacional talvez pudesse ganhar a partida. Mas isso é muito difícil. A defesa é frágil, o meio de campo é frágil e o ataque inoperante. O Internacional tem um jogador que eu fiz um vídeo sobre ele, fez 53 gols na passagem pelo River e no Internacional em 45 jogos ele conseguiu fazer míseros 8 gols. Jogador que perde gol, saiu vaiado, a torcida vaiou Rafael Borré não tem condições de entrar mais dentro do Beira-Rio nesse exato momento, neste ano. Acho que o técnico expôs ele, o técnico tinha que ser demitido antes de qualquer coisa. É muito incompetente. O Ramon Dias e o Emiliano Dias são dois incompetentes ao quadrado. Juntando com uma direção incompetente, a gente vai chegar a colher os resultados de incompetência, certo? Então, o Internacional agora está nas mãos dos jogadores. Não tem mais ninguém que possa ajudar. Porque o Internacional vai fazer 2 partidas que vai decidir o futuro do Internacional na primeira divisão. Hoje eu estava falando com o pessoal do grupo e falando com o meu ex-cunhado, Felipe, eu disse para ele, tu tem expectativa que o Internacional passe pelo Vasco, passe pelo São Paulo? Eu não acredito. As últimas partidas do Internacional fora de casa, com exceção do Ceará, que o Internacional enfrentou com um homem a menos desde os 3 minutos do primeiro tempo, todas foram um desastre. O Internacional perdeu para o Bahia, o Internacional perdeu para o Vitória, o Internacional perdeu para o Mirassol, o Internacional perdeu para o Palmeiras, o Internacional perdeu para o Corinthians, o Internacional perde para todo mundo. Não tem uma vitória fora de casa contra o Bragantino e uma vitória contra o Ceará. Acho que foi essas 2 vitórias que o Internacional teve nesse ano. É muito pouco para um time que quer ficar na primeira divisão. Então a gente espera, devido ao resultado do Fortaleza, Fortaleza tem mais 3 jogos, pode chegar a 46 pontos se ganhar as 3 partidas. E a gente diz, se o Inter ganhar as 3 partidas, o Inter pode chegar a 48, 49 pontos. Mas o Internacional não ganha de ninguém. Quem garante que o Internacional vai ganhar do Bragantino dentro de casa? Quem garante que o Internacional vai empatar com o Vasco fora de casa e com o São Paulo? Eu não. Eu torço, continuo sendo torcedor, a gente cria expectativa e eu vou falar para vocês. Pela primeira vez, desde que começou o campeonato, eu joguei as toalhas. Eu não acredito mais. Eu acho que o Inter cai para a segunda divisão. Só não vai cair se o Vitória não vencer o Mirassol. Porque se o Vitória vencer o Mirassol, o Internacional está na segunda divisão. Acabou. Então, a nossa torcida nem é pelo Internacional. Nem se preocupem em fazer pensamento positivo contra o Vasco, contra o São Paulo. A nossa torcida é para o Mirassol. A nossa torcida é para o Bragantino contra o Vitória. Se o Internacional conseguir
que o Vitória não ganhe do Mirassol sexta-feira e não ganhe do Bragantino, acredito que o Internacional possa mirar alguma coisa. Ainda depende do Fortaleza. Agora o Internacional tem que cuidar dois adversários. Antes era só o Fortaleza, o Vitória. Agora é Santos, Vitória e Fortaleza. Preteou o olho da gateada. Acho que o ano que vem o Internacional vai jogar a segunda divisão, porque os jogadores estão aniquilados animicamente. Os jogadores não têm mais força física, os jogadores não têm mais força mental. Depois que o Santos fez o gol, o Internacional acabou dentro de campo. E se o Inter toma um gol do Vasco no início do jogo, até os 15 minutos, vai ser muito difícil, gente. Orar, acender vela, pedir é a única coisa que nos resta. Muita oração. Se inscreva no canal, deixa o gostei e beijo no coração.